Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais um momento de meditação da Palavra de Deus, no nosso projeto, Minha Família Fazendo Missões. E hoje estamos aqui para trazer mais uma temática. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, e o meu desejo é que a bênção do Senhor se manifeste sobre você e toda a sua casa. Faremos uma oração nesse momento para darmos início a mais esse momento de meditação na Palavra de Deus. Querido Deus, Pai Celestial, nesse momento nós estamos aqui diante da Tua presença para mais uma oportunidade de ministrarmos a Tua Palavra. Quero Te louvar nesse momento pela vida de todos aqueles que estarão participando desse trabalho e ouvindo esta palavra, em especial todas as famílias que compõem ou que fazem parte desse projeto. Meu Senhor, nesse momento eu quero Te apresentar todos os lares, todas as casas, todas as famílias que estarão se reunindo para meditar na Tua palavra. Que em cada casa, em cada lar e em cada reunião, o Teu nome seja glorificado. Para a glória do Teu nome te pedimos e por fé nós Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e amigos que participam do nosso projeto Minha Família Fazendo Missões, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e estaremos trazendo nesse momento a nossa sexta temática, E eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que fazem parte desse projeto. Quero louvar a Deus pela vida de cada coordenador, de cada irmão, de cada irmã que tem se colocado diante de Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para fazer como que está na capa do nosso projeto, Projeto Minha Família Fazendo Missões. Quer dizer, traga-se água ao encontro dos sedentos. Você que tem se colocado à disposição de Deus para levar esta palavra nos lares, nas casas, ao alcance das famílias, crentes e não crentes, Deus abençoe poderosamente. A nossa temática de hoje é a salvação. E eu queria ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo de número 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo de número 30 e 31 para a nossa meditação nessa noite. Está aqui, Atos 16, verso 30 e 31. 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Verso 31. Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Graças a Deus. Queridos, essa temática que fala acerca da salvação, nós teremos o privilégio de trazer uma palavra voltada a essa temática para que você tome conhecimento desse grande plano, desse grande projeto de Deus para a vida do ser humano. À luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E nesse momento eu quero trazer para você essa palavra acerca da salvação. O que é a salvação? Por que a igreja precisa pregar acerca da salvação? Você precisa entender que a salvação é uma milagrosa transformação espiritual que se efetua na alma e na vida da pessoa que, pela fé, recebe Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quando eu falo acerca da salvação,
eu estou falando sobre um milagre espiritual que se efetua na alma e na vida da pessoa, que pela fé recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa observar o que diz a Bíblia. Eu quero ler com você o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 12. O Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 12. Olha o que está escrito. João, o Evangelho, capítulo 1 e o versículo de número 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o milagre que acontece na vida do homem. O homem, enquanto não confessa, enquanto ele não entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele fica distante, ele fica em uma situação de criatura, mas no momento que ele reconhece ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, olha o que o texto vai dizer: mas a todos quanto receberam, quer dizer, aqueles a quem recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, acontece um milagre. Ele agora, a partir daquele momento, ele passa a ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, olha a palavra de Deus mostrando para o homem o que acontece quando ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Você pode meditar aí na sua Bíblia. Olha o que está escrito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha o que era a salvação. A salvação é um milagre transformador, é uma transformação espiritual que se efetua na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Antes de conhecer a Cristo, antes de entregar a sua vida a Cristo, você é conhecido pela maneira errônea de viver. E aquilo que você pratica, aquilo que você faz, ao entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia vai dizer com clareza, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, quer dizer, ficou tudo para trás. E eis que agora tudo se fez novo. Olha o milagre que Deus faz na vida do ser humano, quando mesmo reconhece que precisa do perdão de Deus para alcançar a salvação. No texto que lemos de Atos dos Apóstolos, em um dos episódios que está narrado, quando Paulo e Silas estavam presos e que o Senhor envia um terremoto e aquele carcereiro que estava vigiando, que era o guarda do cárcere, ao ver o que aconteceu, ele pergunta, o que devo eu fazer para ser salvo? A resposta imediatamente, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E no momento que o homem crê, e no momento que o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser uma nova criatura. Todas as coisas que ele praticou, que ele fazia, ficam para trás. E eis que agora tudo se torna
novo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto para trazer para você nessa noite, nessa oportunidade, eu quero falar para você que a salvação é um dom gratuito de Deus, independente das obras, independente do que o homem possa fazer, ou nada que o homem faz ou deixa de fazer fará com que ele alcance a salvação, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é um dom de Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8 e o versículo de número 9, olha o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja, a Bíblia vai dizer que a salvação é um desejo de Deus para a vida de todos os homens. Mas Deus vai pontuar, à luz da Bíblia Sagrada, que o homem alcança a salvação não pelo que ele faz, não pelas obras de caridade que ele pratica, não pela condição financeira ou pela sua posição social que ele tem na sociedade, não. A salvação é um dom de Deus, quer dizer, ele mesmo projetou, ele mesmo preparou, ele mesmo arquitetou, planejou e executou o projeto da salvação para a humanidade. Então, a salvação é dada por Deus aos homens de graça. A Bíblia está dizendo: pela graça sois salvos, quer dizer, por um favor de Deus, mesmo nós não merecendo, mas ele projetou, executou e hoje deseja salvar todos aqueles, independente da posição em que ele se encontra ou do estado que ele se encontra. Deus deseja salvar toda a humanidade, mas o homem precisa entender que não é pelas obras, não é por aquilo que ele é, ou pratica, ou faz. A salvação é um presente de Deus ao ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a origem da salvação? A origem da salvação pela Bíblia Sagrada, a origem da salvação é a graça de Deus. A graça de Deus é que originou a salvação a todos os homens. Quando eu leio a Bíblia Sagrada em Romanos 3:25, olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Romanos, capítulo 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, a origem da salvação está na graça de Deus. Quando eu leio a Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11 está dizendo: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A salvação, como eu já disse no início, é um projeto de Deus a todos os homens. E a origem da salvação está na graça de Deus. Quer dizer, favor de Deus. Paulo diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda devedores. Quer dizer, o homem de si próprio não tem condição alguma de se preparar ou de fazer alguma coisa para ser salvo. E Deus, tendo ou sabendo disso, o que é que ele fez?
Ele mesmo, através da sua graça, preparou a salvação para alcançar todos os homens. Então, a origem da salvação, a graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No nosso terceiro ponto, nós estaremos falando sobre a base ou fundamento da salvação. Qual é a base ou fundamento da salvação? A base ou fundamento da salvação, o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aí, Romanos 3:25. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Romanos 3:25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quer dizer, para que o homem alcançasse a salvação, Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue, para que através do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário, o homem recebesse de graça da parte de Deus a remissão dos seus pecados e alcançasse a salvação em Cristo Jesus. Olha o que João vai dizer na primeira epístola, capítulo 2, verso de número 2. 1 João, capítulo 2, verso de número 2. Veja o que está escrito lá, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2. Olha o que diz o texto. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Se lá no Antigo Testamento, para o homem alcançar o perdão dos seus pecados, haveria necessidade de sacrificar um cordeiro, um animal, sem mancha, sem defeito, Deus, através do seu amor, entregou o seu Filho como propiciação para ser crucificado, para ser morto e derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser salvos para a glória do seu santo nome. Se a origem da salvação é a graça de Deus, a base ou fundamento da salvação é o sangue de Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário. O nosso quarto ponto vai nos falar sobre o meio da recepção da salvação. Como o homem pode receber o meio dessa recepção da salvação? À luz da Bíblia, a nossa fé em Cristo Jesus. Para o homem alcançar a salvação, é necessário que pela fé ele confesse o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Atos dos Apóstolos 16:31, que foi o texto que nós lemos. Atos, capítulo 16, versículo de número 31. Olha o que diz o texto. E eles disseram, o carcereiro faz uma pergunta: o que devo eu fazer para ser salvo? E a resposta vem imediatamente. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O desejo de Deus é que toda a sua casa seja alcançado por esta graça. Deus não deseja salvar só o marido. Deus não deseja salvar só a esposa, só o pai, só a mãe ou só os filhos. O desejo de Deus é que o pai, a mãe e os filhos todos sejam alcançados por esta salvação. O desejo de Deus é que toda a sua casa seja salvo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você, pela fé, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, o nosso terceiro ponto fala sobre a base ou o fundamento da nossa salvação, o sangue de Jesus. O nosso quarto ponto fala sobre o meio da recepção da salvação. Como o homem pode receber a salvação? Pela fé, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 8. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Efésios, capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se o homem deseja alcançar a salvação, ele precisa receber esta graça por meio da fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, nós queremos trazer para você os 3 passos para que o pecador possa obter a salvação. Está aí no nosso quinto ponto. O nosso quinto ponto vai trazer sobre os 3 passos para o pecador obter a salvação. O que é que o pecador pode fazer? Como ele pode fazer para alcançar a salvação? Primeiro passo, que todo homem que almeja ser salvo, que ele precisa fazer, o homem precisa reconhecer que é pecador. Quando você abre a Bíblia em Romanos 3:23, Romanos 3:23, o homem precisa ter esse entendimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia não fala que uma parte da humanidade pecou. A Bíblia não fala que uma parte da humanidade está em pecado. A Bíblia fala com clareza que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus. O homem pecou e por ter pecado, ele se separou, ficou separado de Deus. Primeiro passo que o homem precisa dar na sua vida é reconhecer que ele é pecador. E reconhecendo que ele é pecador, ele dá o primeiro passo, que isso é efetuado pelo Espírito Santo. Quando o pecador ouve a mensagem da salvação, o homem só para entender e refletir nesse passo que ele precisa dar, quando o Espírito Santo de Deus, por intermédio da pregação do Evangelho, lhe convence. Aí ele reconhece que é pecador, e ao reconhecer que é pecador, ele dá um passo importante na sua vida para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Segundo passo importante na vida do pecador, o homem precisa confiar em Jesus como seu Salvador. O homem precisa confiar em Jesus como seu Salvador. Nós lemos João 1:12. Olha, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu preciso ter a certeza que no momento que eu reconheço que sou pecador e confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso ter a certeza que naquele momento o Senhor me perdoa os meus pecados e me recebe como filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui trata-se de fé. O homem precisa ter fé. O homem precisa ter a certeza de que a sua confissão, a sua atitude de confiar, de crer, faz com que ele receba da parte de Deus o perdão dos seus pecados e a certeza que a partir daquele momento ele não está mais destituído, ele não está mais separado, ele não está mais distante,
mas agora ele passa a ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro passo para que o homem alcance a salvação é confessar que Cristo é o seu Salvador. O homem não pode receber a salvação se ele não confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Olha, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Para o homem alcançar a salvação, primeiro passo, reconhecer que é pecador. Segundo passo, confiar em Jesus como seu Salvador. Terceiro passo, confessar que Cristo é o seu Salvador. É a decisão de seguir a Cristo. É a decisão que o homem toma de abandonar a sua vida de pecado. É a decisão que o homem toma de abandonar aquela vida nos prazeres deste mundo para seguir a Cristo. Ao seguir a Cristo, ele está reconhecendo que Cristo é a pessoa declarar publicamente que aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. O homem precisa entender que ele precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E no momento que ele confessa, ele reconhece, e ao reconhecer que Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, ele passa a viver uma vida para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Isso é uma palavra acerca da salvação. E eu tenho certeza que hoje, você que está participando desse trabalho, você que está nesse momento ouvindo essa mensagem, se você crer e abrir a sua boca e confessar a Jesus, pode ter certeza, Ele vai perdoar os teus pecados e você receberá de Deus a salvação em Cristo Jesus. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e o nosso desejo é que essa palavra alcance o teu coração e frutifique para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão nesse momento participando de mais esse trabalho. Um forte abraço, que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua casa. Lembre-se, o desejo de Deus é que você seja salvo. Não só você, mas você e toda a sua família. Deus abençoe, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.